Dados A como sendo conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3. B como sendo conjunto formado pelos elementos -1, 0, 1. E a correspondência entre A e B, dada por y igual a x menos 2, com x pertencente a y pertencente a B. Faça um diagrama no caderno e diga se y é uma função de A e B. Então, nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e nós queremos saber se esta regra aqui, que relaciona os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, é uma função de A e B, certo? Então, nós temos aqui o conjunto A como sendo conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3. E o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos -1, 0, 1. E aí nós temos uma regra que estabelece que o valor de y é igual a x menos 2, onde x pertence ao conjunto A e y deverá pertencer ao conjunto B. Então, esta regra ela define uma função de A e B, só define uma função de A e B se para cada elemento do conjunto A existir um único correspondente a ele no conjunto B. Então, quem são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A são os elementos x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Esses são os elementos do conjunto A. Com esta regra aqui, qual é o correspondente a ele, segundo essa regra? Y igual, quando x for igual a 0, deverá ser 0 menos 2, que é igual a menos 2. Quando x igual a 1, o y correspondente a ele deverá ser 1 menos 2, que é igual a menos 1. Quando x igual a 2, o y correspondente a ele deverá ser 2 menos 2, que é igual a 0. E quando x igual a 3, o correspondente a ele, através dessa regra, deverá ser 3 menos 2, que é igual a 1. Agora veja, quando x igual a 0, o correspondente dele, através dessa regra, deverá ser 0 menos 2, que é igual a menos 2. Mas observe que o menos 2 não pertence ao conjunto B. Tá certo? Então, esta regra estabelece uma relação entre x e y. Só que o y correspondente a ele não está no conjunto B. Observe que para x igual a 1, que é um elemento do conjunto A, o y correspondente a ele é 1 menos 2, que é igual a menos 1. Menos 1 pertence ao conjunto B. Certo? O que quer dizer? Quando x for igual a 1, correspondente a ele do outro lado no conjunto B é menos 1. Quando x for igual a 2, pela regra, o correspondente dele será ser o y, dado da forma 2 menos 2 igual a 0. O 0 pertence ao conjunto B? Sim, o 0 pertence ao conjunto B. Então, quando x igual a 2, esta regra fará essa ligação aqui. O y correspondente a ele ao 0. Analogamente, quando x igual a 3. Quando x igual a 3, o correspondente dele, y, através dessa regra, deverá ser 3 menos 2 igual a 1. Que pertence ao conjunto B, né? Ou seja, existe essa ligação. Mas veja só, esta regra que estabelece uma relação entre x e y é uma função? Define uma função de A e B? Não. Por quê? Porque para definir uma função, cada elemento do conjunto A deverá estar se correspondendo a um único elemento do conjunto B. Mas veja que o 0 ficou de fora. O 0 está se correspondendo a um elemento y que não está em B. Portanto, y igual a x menos 2 não define uma função, certo? Uma função de A em B. E por que isso não acontece? Porque o 0 ficou de fora. O 0 não tem nenhum correspondente no conjunto B. Ok?